Existe um lugar onde decisões que mudaram o mundo foram registrados em silêncio. Um lugar onde reis imploraram, onde cientistas foram julgados e onde impérios foram moldados por cartas escritas à mão. Ele fica dentro do menor país do mundo, mas guarda a memória de séculos de poder. Sob os corredores de mármore do Vaticano, existem quilômetros de estantes subterrâneas. E não estamos falando de uma biblioteca comum. Estamos falando de mais de 80 quilômetros lineares de documentos históricos. Durante séculos, esse lugar foi chamado de o Arquivo Secreto do Vaticano. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses arquivos, que atualmente são conhecidos como Arquivo Apostólico do Vaticano, e tentar responder a pergunta: o que será que tem guardado ali? E por quê? E tudo isto sem fantasias, sem teorias mirabolantes, mas também sem ingenuidades. A palavra secretum, em latim, não significa escondido, significa privado, pertencente ao Papa. Quando o Papa Paulo V organizou oficialmente o arquivo em 1612, ele não estava criando um cofre conspiratório. Ele estava centralizando o poder documental. Até então, documentos importantes estavam espalhados em diferentes palácios, mosteiros e repartições. A partir dali, tudo passou a ficar sob o controle direto da Santa Sé. E aqui está um ponto crucial. Quem controla os registros do passado? E quem controla a narrativa histórica? Imagine corredores longos e estreitos, salas com temperatura controlada, pergaminhos guardados em caixas especiais, documentos que sobreviveram a invasões napoleônicas, tentativas de saques e 2 guerras mundiais. O acervo, ele cobre documentos de 12 séculos de história. Há documentos do século VIII. Agora, pensa isso comigo. Enquanto boa parte da Europa ainda vivia sob estruturas feudais instáveis, a Igreja já documentava decisões diplomáticas com precisão. Não é apenas religião, é política, é diplomacia, é poder global registrado, tudo em papel. Em 1633, Galileu Galilei foi julgado pela Inquisição. E o motivo? Defender que a Terra gira ao redor do Sol. E durante séculos, a narrativa popular simplificou o episódio: ciência contra religião. Mas quando historiadores tiveram acesso aos registros originais, algo ficou claro. A história era mais complexa. Havia pressões políticas, disputas internas na igreja, conflitos de poder entre ordens religiosas. Galileu, ele não foi apenas um cientista enfrentando dogmas. Ele estava no meio de um jogo político. E isto muda o entendimento que temos até hoje sobre este episódio. Se um caso tão conhecido revelou camadas ocultas, quantos outros ainda aguardam revisão? Em 1307, os Cavaleiros Templários foram presos sob acusações de heresia. Durante séculos, acreditou-se que a Igreja os condenou formalmente. Mas em 2001, pesquisadores descobriram no arquivo o Pergaminho de Chinon. O documento mostrava que o Papa Clemente V havia absolvido secretamente os líderes templários das acusações espirituais. E isto muda completamente a narrativa. E a queda dos templários pode ter sido mais política do que religiosa. O rei Felipe IV da França estava profundamente endividado com a ordem e precisava eliminá-los. E quando o documento veio à tona, os historiadores perceberam: a história oficial estava incompleta. Por décadas, o papel do Papa Pio VII durante o Holocausto foi alvo de debate intenso. Alguns os acusavam de silêncio, outros defendiam a atuação diplomática discreta. E em 2020, o Vaticano abriu oficialmente os arquivos deste período. E sabe o que eles encontraram? Milhares de cartas,
pedidos desesperados de ajuda enviado por judeus perseguidos, relatórios diplomáticos, comunicações internas. A história ainda está sendo analisada. Mas uma coisa é certa: o arquivo não é apenas um passado morto. Ele continua reescrevendo a história do presente. Mesmo hoje, o acesso é restrito. Cerca de 1.500 pesquisadores por ano recebem autorização. E ainda assim, apenas parte do material está catalogado. Muitos documentos permanecem selados por décadas. Alguns períodos históricos ainda não foram totalmente abertos. E isto não significa necessariamente uma conspiração, mas pode significar uma fragilidade dos documentos, uma sensibilidade diplomática, um impacto político. Mas o silêncio sempre gera perguntas. E as perguntas sempre geram teorias. Quando algo é restrito, a imaginação preenche o vazio. Teorias populares falam sobre evangelhos proibidos, textos apócrifos desconhecidos, artefatos históricos ocultos, registros de fenômenos inexplicáveis. Mas até hoje, não há confirmação pública dessas alegações. O que existe é um fato de que o Vaticano controla um dos maiores acervos históricos do planeta, e apenas parte dele é acessível. Toda instituição poderosa entende uma coisa: a memória é poder, e os arquivos mostram como a Igreja se relacionou com monarcas europeus, guerras globais, movimentos científicos, reformas religiosas. Eles revelam decisões que moldaram fronteiras, alianças e conflitos. E ainda hoje, novos documentos continuam sendo estudados. Não é apenas história antiga, é influência que atravessou os séculos. Os arquivos apostólicos do Vaticano não são um cofre de fantasia, são um depósito de realidade, mas uma realidade que nem sempre foi totalmente exposta. Ali estão cartas que mudaram impérios, condenações que silenciaram vozes, absolvições que reescreveram reputações e talvez documentos que ainda desafiarão o que acreditamos saber. E a pergunta que fica não é apenas o que está escondido ali, mas sim o que ainda não tivemos tempo de descobrir. Porque às vezes o maior mistério não está no segredo, está no silêncio. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.